Nós vamos falar hoje sobre strip disc ou disco de remoção, como quiserem. A questão aqui é a seguinte: qual o limite? Até onde dá para utilizar um disco como esses aqui para chegar nisso aqui? Ou seja, praticamente 100% do material do disco. Bora lá que eu mostro para vocês. Então é o seguinte, pessoal, acabou de chegar, comprei mais uma remessinha do nosso disco strip, disco de limpeza, e eu vou aproveitar que chegou o material para mostrar para vocês como é que eu recebo, como é que ele chega, né, um unbox, e como é que ele vai ficar. Então tá aqui, ó. Pacotinho com dois, vem daquele site de compras que vocês conhecem. Tá lá, o Norton chega assim e fica assim. Bora lá que eu vou mostrar para vocês como é que fica. Bom, para quem está chegando agora, isso aqui foi um trabalho feito nos últimos dias. É a preparação inicial, né, de um painel, que na frente vai ser o corta-fogo. Ali embaixo também já tem uma preparaçãozinha, uma limpeza, uma primeira tinta de proteção. Mas como é que a gente chega numa limpeza, no resultado desse tipo? Eu utilizo aqui o conhecido, já famoso, strip disc, ou disco removedor, ou disco de petróleo. Enfim, cada região talvez vocês encontrem um nome, uma chamada, uma identificação, mas o fabricante, tá aqui, eu utilizo bastante essa Norton, ele denomina como disco de remoção, ou strip disc. Bom, qual utilizar, como utilizar, até onde dá para chegar com um disquinho desses aqui. Pode não parecer, mas esse carinha aqui já foi assim. É a mesma marca, tá? Eu utilizo o mesmo fornecedor. Eu gosto, tem uma excelente qualidade, gosto muito do material e me traz um bom resultado. Agora, por que utilizar esse e não esse? Por experiência, do tempo que eu venho fazendo aqui as minhas reformas, digamos assim, os meus trabalhos, eu inicialmente utilizava bastante esse tipo de disco. Ele é utilizado na esmerilhadeira, essa carinha aqui. E se vocês observarem nas especificações técnicas, aqui, ele é realmente indicado para essa utilização, ou seja, a rotação, a faixa de rotação, a faixa de trabalho em que ele pode e deve ser utilizado, é o recomendado para essa ferramenta. O que acontece com a utilização desse tipo de disco? Como ele é fixado, ele é colado nessa base, vocês terão uma limitação ele vai ser utilizado na espessura, né? E não necessariamente no diâmetro. Então, com o trabalho na peça, vocês estarão bastante limitados ao ângulo de utilização, e essa base aqui vai limitar onde chegar, como chegar e de que forma trabalhar. Quando você não tem essa limitação dessa peça, que a peça, digamos que o disco possa ser utilizado de qualquer lado, vocês têm uma condição, uma possibilidade de aproveitamento dele praticamente 100%. Eu diria que isso aqui é 98%. Bom, eu vou mostrar aqui como eu faço isso
e de que forma a gente pode utilizar esse cara aqui nessa ferramenta. Então vamos lá, pessoal, explicando aqui um pouquinho da situação. Para quem está acompanhando o canal, a gente está fazendo um trabalho de reforma, restauração do cofre do motor desse carro, e surgiu uma situação ontem que eu achei interessante falar um pouco mais a respeito. Sobre a utilização desses discos, né? Eu utilizo muito esse formato, esse tipo de disco. Por quê? Como eu falei antes, né? A utilização deste modelo me limita muito em relação a ângulo de trabalho, forma de trabalho e principalmente aproveitamento. Quando eu utilizo esse disco aqui, eu fico limitado não só à questão do diâmetro, mas à espessura. Como ele é fixado na esmerilhadeira, há um detalhe aqui, aproveitando as dicas, né, dica bônus. Quando vocês fixam qualquer ferramenta, né, disco de corte, lixa, disco de desbaste na esmerilhadeira, não há necessidade de arrochar a porca para fixação do disco. O simples travamento aqui com a mão mesmo, esse já é o suficiente para que vocês façam a fixação da ferramenta. Se vocês observarem muitas oficinas aí, essa porca já está toda esbagaçada, os furos todos arrombados de tanto apertar. Não há necessidade, a ferramenta não vai pular daqui. Um aperto simples, básico já é suficiente. Isso é na mão mesmo. Pode ver que a porquinha está inteira, sem marca nenhuma. Vamos lá. Esse disco aqui encaixa e serve perfeitamente nesta ferramenta. Para quem já utilizou, vai identificar o seguinte. Quando eu começo a utilizar o disco de forma prevista, né, da forma correta na ferramenta, ele vai começar a desgastar, ele vai começar a consumir essa face até o limite, até ela chegar na base. E, em função da altura da própria porca, esse centro, essa parte do meio do disco, ela não vai ser utilizada, porque vocês não conseguem, não tem como chegar nos pontos em que vocês estarão trabalhando, consumindo o centro do disco, porque vai bater na porca, não tem como escapar disso. É o previsto? É o previsto, é assim. Essa ferramenta foi dimensionada para trabalhar dessa forma. Qual o problema disso? Como vocês trabalham, digamos, com a ferramenta em o seu uso pleno, ou seja, um disco para ser utilizado com 12.000 RPMs numa ferramenta de 12.000 RPMs, esse material, que é muito similar ao desse disco, ele vai sofrer uma perda, digamos assim, por questões de centrífugas, né? A rotação vai fazer com que ele vai ter uma penetração maior, uma velocidade de desbaste maior, mas em consequência disso, o desgaste do material é proporcionalmente maior. Então, se você trabalha com um disco dimensionado para uma rotação de 4.000 RPMs e passa para um de 12, você está girando uma velocidade 3 vezes maior, ou a velocidade o resultado de trabalho é proporcional a isso, só que o desgaste também. E aí o que vai acontecer? Um disco desses, vocês irão consumi-lo eu te diria que por experiência, para cada 3 discos desses aqui, eu utilizo um desses. E aí qual o problema disso? Cara, o preço de um disquinho desses aqui é praticamente o mesmo desse. Só que o que eu faço com esse,
é mais do que o dobro, eu te diria praticamente 3 vezes do que o que eu consigo produzir com este aqui. É isso mesmo. Sai caro trabalhar com essa ferramenta? Sai. Para quem tem poucos recursos, para quem não tem muita disponibilidade, precisa tentar melhorar, né? Precisa tentar diminuir esse custo. E uma forma é utilizando esse disco aqui. Esse disco é dimensionado, é próprio para essa ferramenta? Não. Dá para utilizar? Eu utilizo. Recomendo? Cada um faz o que achar melhor, mas eu, por experiência, gosto muito e utilizo muito esse disco aqui. Bom, primeiro problema que vocês irão encontrar. Cadê o furo, né? Cadê o encaixe para colocar esse disco nessa ferramenta? Não tem. O furinho que vem aqui é um furinho bem pequeno, que é feito para uma outra fixação, um outro tipo de fixação. Como é que vai ser o primeiro passo para fixar esse disco? Aqui. Bom, o que dá para fazer? Vocês vão identificar onde é que está o furo, dar uma melhoradinha aqui no acesso dele. Qualquer ferramenta, tá? Estou usando aqui uma fenda cruzada, uma Phillips. É suficiente? Não, ainda não dá. Próxima ferramenta. Estiletezinho. Suporte original. O que eu faço aqui? Eu vou abrir um pouquinho. Esse material é macio, tá? Então eu vou abrir um pouquinho esse buraquinho aqui, esse espaço. É só para facilitar o primeiro acesso. Cuidado, hein? Dependendo do fio, do estilete, da ferramenta, da faca que vocês utilizarem aí, pode machucar. Precisa abrir muito? Não. Recomendo até nem abrir demais. Aqui é só uma entrada para que ele seja um guia para vocês encaixarem aqui. E com o próprio esforço, rosqueando, vocês vão conseguir pressionar esse disco contra a ferramenta e encaixá-lo. Pode ver que não vai passar. Então o que eu faço aqui, cortar um pouquinho desse excesso. É pouca coisa. E eu inverto. Ele já vai fazendo quase que uma rosca no próprio disco. Olha como já aumentou o buraco. Aí eu faço o inverso. Eu coloco agora do outro lado. Ó, já apareceu a ponta do parafuso. Mais um ajustezinho. E aí vocês entram com a porquinha. Ela tem um lado que tem esse ressalto, que é para encaixe em discos, né, como este aqui.
dependendo da ferramenta que vocês forem utilizar, eu utilizo esse encaixe para dentro. Ele vai pegar na pontinha, só para fazer um guia na rosca mesmo. Tem que dar uma pressionada, porque o disco, como ele é flexível, vocês conseguem encaixar. A partir do momento que ele iniciou a rosca, a própria peça vai puxar. Ó, girou na mão, acabou, não precisa apertar muito não. Bom, tá pronto? Tá, dá para usar dessa forma. Cadê a proteção do disco? Não tem. Se vocês utilizarem com a proteção aqui da ferramenta, vocês não conseguem utilizar esse disco. O máximo que daria seria para o disco menor, que ele tem um diâmetro menor. Como a ideia é chegar em cantos, em acessos, não vai ter jeito, vai ter que deixar dessa forma mesmo. Tá pronto para usar? Dá para usar desse jeito. Qual o problema aqui? Se vocês utilizarem a ferramenta, se vocês pegarem essa lixadeira e ligarem na tensão correta, no caso dessa aqui 220, ela vai girar com 12.000 RPMs. O primeiro toque que vocês derem na peça, esse disco vai esfarelar completamente. Então, primeira limitação, né, além do espaço, do tamanho, é rotação. Se for utilizar na ferramenta, na configuração normal, não vai dar certo. Então, primeira limitação para utilizar esse disco nessa ferramenta é trabalhar numa tensão menor do que a original da ferramenta. O que é isso? Essa carinha aqui é 220, eu ligo ela na rede 110. Por quê? Com uma tensão menor, eu vou ter uma rotação menor na furadeira, na esmerilhadeira. Vai dar metade, 6.000? Nunca fiz o cálculo para checar isso e nunca me informei exatamente qual é essa rotação. Mas ela vai ficar bem reduzida e mais fraca até. Se vocês pressionarem contra algum material, ela pode até parar, ela não vai ter aquela pressão completa. Com uma rotação menor, vocês conseguem utilizar esse disco. Eu vou mostrar na prática isso, como fica, mas dá para utilizar, não vou dizer tranquilamente, mas dá para utilizar com cuidado. Colocou, tensão menor, pô, mas eu só tenho uma esmerilhadeira 110. Aí, o recurso seria o seguinte. Transformador. Pega a entrada do transformador, que seria 110/220, e vocês vão ligar a tensão de vocês lá do 110, e aqui vai sair o que seria equivalente a 55, 60 volts. Não é exatamente essa a fórmula de calcular, mas ele vai sair reduzido aqui. O princípio é praticamente o mesmo. Vocês vão reduzir a tensão de alimentação da ferramenta para utilizar numa tensão menor com um transformador. Mas vai queimar a minha ferramenta. Não queima, cara. Eu já uso isso aqui há muitos anos. Uso esse princípio não só para essa ferramenta, mas para outras também. Qual seria a ferramenta correta para a utilização desse disco? Essa aqui. Qual o problema de utilizar essa ferramenta? Essa aqui, eu não consigo ler porque já tá apagado aqui, mas ela vai trabalhar exatamente nessa faixa de rotação dos 4.000 RPMs. Ela é mais robusta, ela é mais pesada, e aí, para fazer um serviço como eu fiz no painel daquele carro lá, imagina você trabalhar um dia inteiro com uma ferramenta pesada, chegando em cantos que você precisa chegar para fazer a limpeza, o cachorro do vizinho. Não dá, não tem como utilizar. Dependendo do serviço, até dá para iniciar com essa aqui, para consumir um pouco do diâmetro do disco, mas inevitavelmente
vocês vão substituir, vocês vão trocar para uma ferramenta menor para poder ter acesso aonde precisa. Não ajuda, né? O cachorro. Bom, seguindo. A fixação é essa. Vocês vão consumir o disco até o limite dessa fixação praticamente, né? Dessa porca. E também, né, em relação aos cantos aqui, a esse diâmetro, até onde vocês conseguem chegar com a ferramenta. Depois de um determinado ponto, que o disco reduz aqui o seu diâmetro, você já não consegue mais utilizar na lixadeira. Lixadeira 220, ligada no 110, para reduzir a rotação. Disco novo. Não esqueçam, sempre que for trabalhar com qualquer ferramenta rotativa, óculos de proteção, abafador, dependendo do tempo que vocês ficarão expostos ao ruído, e dependendo da poeira que for fazer, uma máscara, um protetor facial. Detalhe que eu lembrei agora, sempre que for trabalhar com esse tipo de disco, né, de removedor, muito cuidado com pontas, com rebarbas, com peças, superfícies pontiagudas, porque se esse disco triscar, topar em alguma ponta, ele pode sofrer um dano significativo e despedaçar o disco, principalmente trabalhando numa rotação mais elevada do que seria o indicado para a máquina. Mas superfícies lisas pode usar sem problema nenhum, que não tem nenhuma contraindicação. E aí, qual é o próximo passo? Qual é o pulo do gato? Vocês vão remover o disco. Eu não tenho nenhum aqui já com esse gasto, né, dessa forma, que vocês não conseguem mais utilizar fixando diretamente na lixadeira. Próximo passo seria reduzir esse diâmetro. Uma ferramenta para que vocês consigam afastar um pouco o disco da lixadeira, da esmerilhadeira, e utilizar com um diâmetro menor do que o que seria a limitação dessa porca. Qual seria o limite? A arruela de fixação menor. E aí sim eu tenho um disquinho aqui que eu já utilizei com esse recurso. Pode ver que ele fica menor que a própria porca de fixação na lixadeira, na esmerilhadeira. O que é isso aqui? Para quem faz polimento, para quem já conhece esse tipo de material, já deve ter identificado. Isso aqui é uma ferramenta, é um adaptador para que você utilize esse tipo de disco. Deixei separado ali para mostrar para vocês. Isso aqui é um disco de polimento, né? E essa peça,
Esse disco, qual a diferença? Essa rosca aqui, ela é utilizada na politriz. Dá para usar isso aqui na politriz direto? Pô, se você tiver, melhor ainda. Na politriz você consegue reduzir essa rotação e trabalhar com esse disco. Eu não tenho politriz, então eu me viro com os recursos que eu tenho aqui. Mas você pode fazer essa redução na tensão. O que o potenciômetro da politriz faz? Exatamente isso, você reduz a tensão que chega no motor, aumentando e diminuindo a rotação. Por que a politriz não queima? Porque você trabalha numa rotação, numa tensão menor. Se você trabalhar numa tensão maior, ou seja, ligar 110, uma ferramenta 110 no 220, aí sim, aí você vai queimar essa ferramenta. Mas voltando aqui, essa peça ela serve para encaixar nesse tipo de disco e vocês conseguirem utilizar esse tipo de disco na esmerilhadeira. Fica desse jeito. Bom, partindo desse princípio, essa aqui não precisa. Essa ferramenta, ela tem a rosca aqui, que é para fixação no disco. O que nós fizemos aqui? Esse adaptador que eu tenho, eu não sei se o que vocês irão encontrar aí na região de vocês, ou o que vocês já tenham, talvez na oficina, ele tem um furinho aqui no meio. Fui pegar o paquímetro para detalhar melhor isso para vocês, para passar a informação, tentar passar a informação mais completa possível. Esse carinha aqui, ele vem já com um furo de 6.9, pode considerar. Eu não reabri, esse furo já era o original da peça. Então o que a gente fez aqui? Você vai pegar esse adaptador, vai pegar um machinho M8. Para quem não conhece, tá ficando meio raro ultimamente, mas o nome disso aqui é macho. Isso é um macho mesmo. Vou pegar esse machinho. Para quem já trabalha com ferramenta, com usinagem, sabe que os machos, né, tem um macho de entrada e depois o definitivo. Pega o machinho de entrada, o desandador. Pessoal, aqui a rosca já está feita, porque já é a peça, já é a ferramenta que eu utilizo. Vou só simular aqui uma situação de abertura de rosca, para quem nunca fez, para quem nunca viu. A gente abre uma rosquinha dessa forma. Você vai pegar o macho inicial e vai iniciar a rosca. Com esse furo de 6.9 até uns 7 milímetros, para uma rosca M8 passo 1, dá para utilizar exatamente dessa forma. Como aqui a rosca já está feita, ele vai livre, né? Ainda mais como sendo o macho de abertura. Vocês vão passar primeiro o macho inicial de abertura da rosca, vai retirar, e depois o definitivo, digamos assim, né? O que vai dar a finalização na rosca. Mesma coisa, coloca e vai fazer o processo de abertura de rosca. Bom, eu não tenho o machinho, não tenho a ferramenta, não tenho como fazer. Encontra uma tornearia, uma oficina próxima aí onde você está, com certeza, numa tornearia, você vai encontrar esse tipo de recurso. Bom, já utilizamos o desandador, já utilizamos o machinho, vai para lá. E aí a nossa peça agora, o nosso adaptador da esmerilhadeira para politriz, né, para o disco de politriz, já está pronto. Essa é a ferramenta. Como eu vou fixar o disco nela? Eu utilizo aqui uma arruela grande para dar uma base no fundo e uma arruela de preferência que tenha algum ângulo aqui. Por que desse ângulo? Quando vocês pressionarem o disco, ele vai fazer esse formato. Ele vai formar uma espécie de cone, que vai facilitar a utilização para vocês. Se vocês utilizarem o cone no sentido contrário, ele vai jogar para dentro da ferramenta, o que não é interessante. Então, pega
a ferramenta, a arruela de encosto, o disquinho, continua da mesma forma, você tem que dar uma pressionada, a arruelinha cônica, parafusinho M8. Esse cara aqui já utilizei até o limite. Pode ver que o limite vai ser o diâmetro da arruela que vocês estiverem utilizando. Fixa ele aqui na morcinha. O aperto não precisa sair água, não. É o suficiente para fixar. E está feito, está pronta a ferramenta para vocês adaptarem na esmerilhadeira. Eu vou mostrar vídeo dela, eu trabalhando com ela dessa forma, e dá para chegar em vários pontos, em vários cantinhos e fazer bons acabamentos, bons serviços com esse tipo de recurso. Dá para usar além desse diâmetro? Dá. Por incrível que pareça, dá para usar, como eu vou colocar lá no título do vídeo, dá para usar até o talo. E essa é a dica bônus. Bom, utilizei, chegou nesse diâmetro. Você vai tirar o disco da ferramenta. Ainda aqui, dessa forma, dá para usar mais um pouquinho. Se vocês tirarem essa arruela de encosto e diminuir um pouco o diâmetro, mas não acho que não vale a pena, não justifica, porque a diferença é muito pequena. Onde é que está o pulo do gato? Onde é que está o diferencial para que vocês consigam chegar disso aqui a isso aqui? Não é a metade, mas dá para chegar. Eu vou te dizer que o motivo principal de utilizar até esse diâmetro não é necessariamente por aproveitamento do material. Claro que é também, porque tudo isso é custo, né? Quanto mais vocês puderem aproveitar de ferramenta, pelo menos eu faço e trabalho dessa forma. Quanto mais vocês puderem aproveitar desse tipo de material, desse recurso, melhor, porque se vocês utilizarem somente até o limite que ele permite na lixadeira, vocês ainda têm um bocado de disco aqui a ser utilizado que muitas vezes acaba indo para o lixo. Como é que a gente vai chegar nisso aqui? Outra ferramentinha. Essa aqui não é fabricada aqui não, essa aqui vocês encontram em lojas especializadas. Vou pegar um disquinho, uma lixinha, uma escova para mostrar. Voltei. Como eu estava dizendo, vocês encontram em lojas nem tão especializadas, qualquer ferragem, qualquer loja de material de construção, vocês irão encontrar isso aqui. Isso aqui vem um kitzinho de escovas, com vários modelos, tamanhos diferentes, e esse aqui é o suporte para essa escovinha aqui, ó. Ele vem só um parafusinho. E vocês utilizam essa escovinha que também serve para vários cantinhos, né? Isso aqui vocês vão utilizar com a furadeira. Esse parafuso que está aqui agora não é o original que veio com esse suportezinho, porque o que vem original com ela é mais curto. Eu usei um mais comprido para poder utilizar justamente o nosso disco. Olha aqui, ó. Se você tiver um muito maior, isso aqui é M6, essa rosca aqui, tá? Métrica 6 milímetros. No caso desse suporte, aí vocês vão ter que identificar qual que vocês irão encontrar aí. Mesmo princípio dessa aqui, duas arruelinhas. Se tiver uma cônica, melhor. Ou se vocês não tiverem uma cônica, utilizem a menor do lado de fora. Como assim? Vou pegar a arruelinha maior, vou usar para dar o apoio. Ó, o cachorro do vizinho de novo. Monta dessa forma que fica mais fácil. Arruelinha maior embaixo, arruelinha menor em cima e
fixação. Aqui, tentem deixar o mais centralizado possível. Se ficar um pouquinho fora, não tem problema não, porque a partir do momento que vocês tocarem a ferramenta na peça para iniciar o trabalho, ela tende a puxar para o centro. Se tiver centralizado, melhor ainda. Fixa numa amostra, na própria furadeira. Dá um apertinho. Não precisa tirar suco do disco, mas o suficiente para que ele fique firme. Pode ver quando coloca o disco, a arruela menor por fora, ele tende a deformar para fora. E aí vocês têm mais esse diâmetro, esse espaço para utilização. Vai fixar na furadeira. E aí vocês conseguem chegar em cantos, em detalhes da peça, onde vocês não conseguem chegar com essa ferramenta. Então, começa nas partes maiores com o disco novo, partes intermediárias com o disco já consumido e no final com a furadeira fazendo os detalhes até consumir e deixar dessa forma. Dá para usar mais do que isso? Talvez até dê, mas eu acho que já deu, né? Aqui para a pontinha. Um detalhe que é interessante ressaltar aqui é a cabeça desse parafusinho. É interessante que seja redondo, não sextavado, porque senão quando ele pegar nos cantos, nas quinas, ele vai vibrar. Outra, o que vai determinar até onde dá para usar é o diâmetro da arruelinha aqui que vai pressionar o disco, né? Então, quanto menor, desde que ele cubra o furo e dê uma pressão suficiente, melhor para poder fazer essa fixação. Vou dar um acabamentinho aqui só para mostrar como é que eu finalizo esses detalhezinhos nos cantinhos aqui, que mesmo com isso,
Fica difícil em função do ângulo da furadeira, né? Vou mostrar aqui. Então é isso aí, pessoal, para quem ficou até agora. Espero que esse tipo de informação sirva para vocês. É a maneira como eu trabalho. Eu trabalho aqui na garagem da minha casa. Não sou profissional da área, não sou lanterneiro, não sou pintor. Sou entusiasta que gosta muito dessas relíquias. E além de gostar das máquinas, eu gosto de fazer, eu gosto de mexer. E vou aprendendo todo dia, a cada dia eu aprendo algo diferente. E o que eu puder repassar para vocês, eu vou repassando através desse canal. Para quem está acompanhando, esse aqui é um Opala 1973. A gente está fazendo aqui a reforma de todo o cofre do motor. Talvez a coisa evolua para algo além disso ainda. Está ali a parede de fogo que a gente vai dar continuidade. Acompanha lá, pesquisa no YouTube, Liu a Saga, que é o passo a passo de toda a evolução desse processo aqui de reforma desse cofre do motor deste Opala. Vamos ter ainda outros projetos, provavelmente no canal, mas por enquanto vamos ficando com esse aqui. Sou novo aqui nessa história de YouTube, então peço desculpas por falhas, erros, até na parte da edição, mas a gente vai fazendo o melhor possível aqui para ir levando as informações e dividindo experiências com todo mundo. Meu nome é Carlos Arndt, você está no ACC Classic Cars e até a próxima.